todos. Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Vaikra. Até o nosso irmão Alan falou ontem, né, a respeito, que a palavra em Levítico diz que não é de qualquer maneira que a gente chega diante de Deus, né, meu irmão? Não é da maneira que eu quero, da maneira que eu acho. Nós não podemos chegar diante do Senhor, Criador do céu e da terra, do jeito que eu quero. Teve um famoso que se deu muito mal. Quem é? Que quis chegar diante de Deus da maneira que quis. Hein? Caim. Ele quis chegar do jeito que ele achava. E ele deu o melhor dele para chegar. E Deus rejeitou. Você sabe que muita gente não compreende isso. E ele foi rejeitado porque ele não aceitou aquilo que Deus falou. Enquanto Abel criava ovelha, e você tem que prestar atenção que naquela época o homem não comia carne. Então ele criou ovelha porque ele creu que precisava derramar sangue para ofertar ao Senhor. Ele teve fé. O outro não, eu vou me aproximar do Senhor do jeito que eu quero, o melhor que eu tenho. Mas o melhor que você tem não dá. Amém? Tem que aprender isso. Nós estamos nessa Parashá Vaikra em hebraico, que no hebraico é "e ele chamou". É a 24ª porção semanal, ano de 5.785. Essa Parashá é Levítico 1 a 6, 7. A Haftará é Yeshayahu, Isaías 43, 21 a 44, 23, muito interessante. E a porção do Brit Hadashá é Marcos 11, 1 a 12, 44, que você deve ter lido em casa, eu creio. Amém? Então fala assim, ó. Anarno Besefer Hadash. Sabe o que você falou? Nós, Besefer, nós estamos num novo livro. Tá vendo? Tá bom? Que é o Sefer, o quê? Como é que chama? Vaikra, Levítico. Então, o livro de Levítico, ele começa assim, ó, lá em Levítico 1. Pode abrir que você vai ver. Ora, chamou Yud Revaverre a Moisés e da tenda da revelação lhe disse. Meu irmão, este momento, apesar de muita gente não prestar atenção, é um dos momentos mais importantes da humanidade. Pois o Criador passou a habitar no meio do seu povo, Israel. Porque quando o homem pecou, Deus, como se nós tivéssemos expulsado Deus da terra. E Deus fala com Israel, agora vós serei estrangeiro comigo na terra. Não é? Então Deus estava retornando à terra. E como foi um homem que o negou, que virou as costas para Deus, então tem que ser o homem que iria construir um lugar de habitação para ele. E Israel fez o Miscã, tabernáculo. E foi segundo aquilo que Moisés viu no monte. E aí Deus explicou para ele, ele desceu, Deus deu o espírito a alguns homens, lembra da história toda, né? E construíram o Miscã. E quando eles montaram, a glória de Deus desceu naquele lugar. Então, devia ser até feriado isso. É ou não é? Deveria. E a igreja perdeu tudo isso e não dá importância para isso, mas isso, meu irmão, é extremamente importante. É o Criador vindo habitar no nosso meio. É um dia que deveria ser festivo. É ou não é? A gente devia estar cantando, louvando, glorificando a Deus. Pois o Criador passou a habitar no meio do seu povo Israel, no meio dos homens. Deveria ser festivo. Deveria ser, eu acho que até feriado. Devia parar tudo. Nós devíamos ter lembrança disso, porque isso, gente, tipifica, prefigura o nosso tempo.
onde o Criador vem fazer morada em nós por meio de seu Espírito. É ou não é? Gente, não preciso nem falar. Quem foi batizado com o Espírito de Deus, não esquece. Esquece? É muito bom. É bom demais. Não tem nem palavra para descrever o quão é bom. Então é uma festa, é ou não é? Quando Deus vem habitar em nós, é uma festa. Yeshua não falou? O Pai, o Pai em mim, eu em vós. Meu Deus, quando isso acontece, é uma coisa inesquecível, não é? E o dia em que ele vem fazer morada em nós é quando nós somos imersos no Espírito. O que chamamos hoje de batismo no Espírito. Meu irmão, é inesquecível. Inesquecível. E o de Revavirê faz isso por uma coisa simples, em hebraico, ahavá. Ele faz isso por ahavá. É por isso. Por essa razão, hoje nós vamos falar de ahavá. Amém? Existe um texto revelador na Bíblia que diz assim, olha, Ha Elohim Hu Ahavá. Bonito, né? Mas não põe nome de filho, não. Ha Elohim Hu Ahavá. Esta é a maior e mais profunda revelação da natureza do Criador. Se você quer conhecer o Criador, você tem que conhecer isso. Ha Elohim Hu Ahavá. Porque Ahavá, em nossa língua portuguesa, é o substantivo amor. E o texto que eu mencionei em hebraico está em 1 João 4:7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Elohim. E todo que ama é nascido de Elohim. Porque se ele é amor, e se eu sou gerado por ele na terra, é óbvio que eu tenho que ter amor, porque ele é amor. E o que é gerado do amor é amor. Porque papagaio gera papagaio, cachorro gera cachorro, homem gera homem. Amor gera... Deu para entender? Olha que coisa. Todo aquele que ama é nascido de Elohim. Então, quem não nasceu de Elohim nunca amou. Olha que coisa. Mas, Rafael, aquilo que eu sentia pela menininha que eu conheci na 3ª série, não é amor. Tanto não é amor que acaba. Ah, Rafael, mas eu senti uma alegria tão grande, meu coração batia, minha perna tremia, joelho ia, não é? Ficava com vergonha, ficava vermelho. Isso não é amor. Chocou? Não é amor. Isso é um desejo carnal, humano. Amor vem de Deus. Porque Ha Elohim Hu Ahavá. Porque Elohim é amor. Ele não tem amor. Ele é amor. E parece que a igreja perdeu o entendimento dessas coisas. E isso, gente, é a maior revelação da intimidade do Criador. Ele falou para nós, eu sou o amor. Aonde ele manifesta, tem amor. O juízo dele tem amor. A criação dele tem amor. A salvação dele tem amor, porque ele é amor. E aonde ele vai, ele não pode negar ele. Dar um pequeno testemunho para vocês. Quando Deus me visita, eu sinto amor. Porque ele é amor.
Não tem como Deus visitar alguém e esse alguém não sentir isso, amor. Não tem como. Só se não for ele. Se é ele, você sente um amor. E olha, e ele te ama tanto que quando ele te visita, você se sente até constrangido. Porque o amor dele, só para a gente entender humanamente, é mais profundo que o oceano. O amor dele é maior do que o universo. Por isso que eu acabei cabendo dentro do amor de Deus, e você também, porque é muito grande. E ele não bota condição nenhuma. Ele ama. Sabe por quê? Por que ele não pode botar uma condição? Porque ele é o próprio amor. Às vezes você pergunta assim, puxa, como Deus é paciente, Israel pecava, mas Deus disse, não, eu não nego vocês, vocês são meu povo. Aí tem gente que fala assim, puxa, se fosse eu, já tinha chutado para o alto. Sabe por quê? Porque não ama, mas ele ama. Por isso que nós estamos aqui, porque todos nós deveríamos ter sido chutados, mortos, descartados. Porque Deus precisa de homem, gente. Fala sério, né? Eu já ouvi gente dizendo assim, se não for o homem, Deus não pode fazer. Fala sério, meu irmão. Fala muito sério isso. Deus precisa de você. Meu irmão, se Deus precisasse de mim, Deus estava perdido. Posso dizer para você com toda sinceridade. Deus não precisa de mim, não precisa de ninguém. Deus ama a mim e ama as pessoas. É diferente. Uma coisa é eu precisar, outra coisa é eu amar. Ele preserva a nossa vida porque ele ama. E só dei essa introdução e eu não vou falar muito, não, que eu começo a falar, eu não paro. Então, meu irmão, Deus tem falado dessa característica dele com algumas irmãs. E uma delas, hoje, vai nos falar o que ele tem falado com elas a respeito disso, mesmo porque nós vamos entrar em Pêssar. E está escrito assim, gente, Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Estranho, né? Tal maneira. É indefinido. É muito, 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 muito amor. Muito maior que o universo. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o filho do seu amor. Só tem amor na parada. Ele não faz nada por raiva. Até a ira de Deus é por amor. Tudo de Deus é por amor. E a irmã, eu queria chamar a Vanessa, porque Deus tem falado com elas. Ela ficou nervosa, mas ela vai desficar. Em nome de Yeshua. E vai ministrar aquilo que o Senhor ministrou para nós. Eu preciso sair para você. Shabbat Shalom, gente. Então, há alguns meses, desde o ano passado, o Senhor vem falando comigo, com a irmã Neia, que nós fazemos parte do Ministério Profético. Então, a gente procura estar sempre ligados em oração e buscando do Senhor aquilo que Ele quer ministrar à igreja, né? E o Senhor começou, primeiramente, a falar sobre misericórdia. Foi a primeira coisa que o Senhor começou a falar. E aquilo se repetia, e o Senhor falando sobre misericórdia, paciência. E, e a gente sabe quando o Senhor, pelo menos assim, conosco, né? A gente entende que o Senhor está falando conosco porque Ele repete muito, Ele fala muito, Ele insiste muito e mais, Ele vai aprofundando aquilo que Ele está falando. E ali Ele começou, logo depois, Ele começou a ministrar sobre o cuidado com os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, os pobres, os necessitados e também aqueles que não têm quem os defenda. E ali o Senhor falou bastante. E
E logo depois, o Senhor começou a entrar no assunto amor. E aí, quando ele começou a entrar em amor, como eu disse, tudo que ele vai falando conosco vai aprofundando. E foi levando assim a uma profundidade que começou a nos espantar, porque a gente às vezes pensa que sabe o que é amar. E aí a gente descobre que esse sentimento não existe em nós de verdade. Esse sentimento só Deus pode colocar, porque o amor que ele fala não tem absolutamente nada a ver com o amor que a gente sente. Por mais que a gente ache que está amando com todas as forças do coração, não está. E ali o Senhor começou, logo depois que ele começou a falar de amor, ele começou a falar de coração. E começou a dizer que o coração da gente está duro feito pedra. E ali eu me assustei, porque o Senhor mostrava um coração duro mesmo, duro. E eu fiquei pensando, tem aquela passagem, né, que fala que a semente, que é a palavra, ela cai em vários tipos de solo. Inclusive fala que cai no meio de pedras. Eu não sei se aqui as pessoas já observaram plantas que nascem no meio de pedras. Tem planta que nasce, que cresce, vira até árvore, no meio de pedras. Mas se a semente cair numa pedra dura, não vai sair nada dali. Nada. Ela não vai entrar. E era isso que o Senhor começou a falar. E aí a Neia até falou, minha irmã, isso é muito sério. E como é que a gente vai passar isso para a congregação? Dizer que o Senhor está olhando para a gente, vendo um coração duro feito uma pedra? Eu falei, você tem alguma dúvida que o Senhor que está falando esses meses todos? Aí ela falou, não. Eu falei, então, o que o Senhor falar é o que tem que ser dito. Porque se ele está falando, é porque algo ele vai fazer. Ou algo ele quer fazer. Ele não vai falar só por falar. Como o pastor falou, tudo que ele faz por amor. A gente não consegue entender. Mas é. E ali, quando ele começou a falar sobre o coração, duro como uma pedra, a gente ficou ali em volta daquela palavra. E nisso o tempo foi passando e a gente foi chegando agora, né? Nesse período próximo à peça. E eu, com detalhe, no período da festa de Purim, o Senhor me falou para eu fazer algo para dar de presente para algumas pessoas. E eu fiz umas plaquinhas e eu pedi ao Senhor uma palavra para colocar lá. E a palavra foi, agora pois resta a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. E eu peguei e coloquei. Eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer falar? É. E eu fiz. E uma das pessoas que o Senhor falou assim, você vai dar uma dessas plaquinhas para a Aline. Eu falei, tá. Mesmo assim, eu ainda fiquei um pouco travada, não sabia se tinha certeza se eu poderia dar a ela. Mas quando eu falei com ela, que eu mostrei a placa, aí eu falei, o Senhor falou que era para dar para você. Ela falou, esse é o versículo que eu mais amo. Eu gosto tanto desse versículo. Aí eu falei, que bom. Eu falei, é sua. E dei a ela. Até aquele momento ali, a gente falava muito, eu e Neia. Eu não tinha muito assim, eu tinha contato com a Aline, a gente conversava, trocava versículos, ou vídeo, alguma coisa assim, mas ela não sabia absolutamente nada do que eu e Neia estávamos vivenciando com o Senhor. E aí, quando chegou na semana passada, eu liguei para a Neia, não, na verdade, desculpa, de manhã eu estava orando, que eu gosto de sentar do lado de fora, assim, na varandinha da minha casa. E ali eu estava orando, lendo a palavra, aquele devocional. E ela ligou para mim. Aí ela disse assim, minha irmã, a gente tem que pensar no que o Senhor quer que a gente faça. Não pensa, né?
Eu falei, sim, eu já tenho orado, pedindo ao Senhor o que Ele quer, um ato profético, uma palavra, ou algo para entregar, porque muitas vezes o Senhor usa a gente de formas muito diferentes. Às vezes é para levar algo de comer, às vezes é algo para presentear, às vezes é para fazer algo, às vezes é para dançar, enfim. E ali ela disse assim, olha, eu vi um vídeo onde uma irmã perguntou ao Senhor o que ela daria de presente, de lembrança no casamento dela. E o Senhor falou assim, você vai dar esse vidrinho, que era um vidrinho em formato de coração, você vai dar isso aí com óleo. Porque com o mesmo amor que eu derramei no seu casamento, eu quero derramar na vida das outras pessoas. E quando eu ouvi aquilo, Vanessa, eu senti Deus falar comigo, óleo de unção, de amor. É isso que vocês vão dar no Peça. O que você acha? Aí naquele momento eu fiquei pensando assim, porque eu sou uma pessoa que quero ver conexão nas coisas. E aí o pastor, um certo dia, pregou aqui. Não é com o intelecto, não é com a mente. É com o coração. E eu queria encontrar conexão e eu fiquei pensando, mas espera, Peça remete a vinho, a pão, ao cordeiro, sacrifício, umbrais das portas, mas óleo. Aí eu fiquei meio assim, falei, olha, onde encaixa isso? Porém, eu falei, Senhor, se é o que o Senhor quer fazer, amém, eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. E ali, ela falou, Vanessa, eu tenho certeza, isso ardeu muito forte no meu coração. O Senhor falou, óleo de unção, para derramar nos corações. E eu ali, ela ainda estava falando e eu pensando. Mas, tá. Aí, em um determinado momento, eu falei assim, amor, eu entendo, porque, afinal, né, foi a maior prova de amor de Deus por nós, foi Ele ter entregue o filho dele, o sacrifício de Yeshua. Tá, faz sentido, mas olha, eu ainda não estava entendendo. Mas em um determinado momento ali eu falei, tá bom, de repente tem a ver com o óleo, né, a unção que quebra o jugo, né? Afinal de contas, eles saíram do Egito, né? Foram libertos do Egito, saíram. Isso é o Peça, né? Que eles comeram do cordeiro e saíram de lá. Foi tirado aquele jugo de sobre eles. Pode ser isso. Aí ela, vamos orar. Amém. Terminou o assunto ali. E ali eu levantei e fui colocar o meu almoço. Coloquei meu prato e voltei para a mesma mesinha para comer ali. E enquanto eu estava comendo, quando eu ia começar a comer, eu dei uma olhada para ver se tinha mais alguma mensagem. E ali, quando eu abria, eu vi a foto do perfil da Aline. E aquilo me chamou a atenção, porque eu já tinha visto. Só que me chamou a atenção de uma forma diferente. E ali eu olhei e falei assim, eu já vi essa imagem. Mas E na verdade, irmãos, quando eu ouvi a primeira vez aquela imagem, eu não gostei muito, não entendi por quê. Ali era uma mão que representava a mão de Deus espremendo uvas, só que da uva não saía vinho, saía um óleo que derramava sobre a cabeça de uma moça, de uma mulher que estava segurando uma lamparina, ajoelhada sobre a palavra de Deus. E ali eu fiquei olhando e eu falei assim, mas não faz sentido, da uva não sai óleo, da uva sai vinho. Mas dessa vez era como se o Senhor falasse assim, presta atenção novamente. E ali eu fiquei olhando e me veio assim, daquele que saiu o sangue, daquele que saiu o vinho, também sai unção. E eu falei, E nisso, não sei se vocês já repararam, às vezes você está olhando para as mensagens do WhatsApp, aí começa a aparecer aquele negocinho verdinho, né, digitando ou gravando, você vê que alguém está mandando uma mensagem. E ali apareceu a mensagem, que era ela gravando um áudio. E ali eu abri, ela falou assim, oi minha irmã, eu estou aqui agitada, eu estou fazendo um monte de coisas, mas olha só, eu tinha uma coisa que eu preciso falar a você, eu estou aqui dentro do Carrefour, mas está me incomodando muito, eu preciso falar. Aí eu fiquei ouvindo, aí ela disse assim, eu passei a semana toda
a semana passada toda hora vinha assim, a unção que quebra o jugo. E eu ficava, o que o senhor quer dizer com isso? E eu continuei nos meus afazeres. E de repente vinha de novo, a unção que quebra o jugo. E quando foi agora, de manhã, hoje de manhã, quando eu estava para levantar, quando eu abri os olhos, eu vi claramente a unção que quebra o jugo. E eu ali, eu falei, ai Senhor, então o Senhor quer falar, peraí. Aí abri o texto, foi procurar o texto onde estava escrito. E ela leu, e ela disse assim, tá bom, Senhor, eu entendi a unção que quebra o jugo. Mas o que é a unção que quebra o jugo? Que unção é essa? E o Senhor disse assim, é o meu amor. E o Senhor disse, fala para Vanessa. E ela foi e estava mandando áudio. Eu falei, o Senhor falou que era para te falar isso. Naquela hora, imagina, irmãos, porque desde o momento que ela começou a falar a unção que quebra o jugo, eu já estava assim. Quando ela falou que o Senhor disse, fala para ela. Imediatamente eu liguei para ela e falei, né, a resposta já chegou. E né, eu falei, aí mandei o áudio para ela, ela falou, minha irmã, que tremendo. Então nós vamos preparar. O óleo vai ser isso que nós vamos dar de lembrança no dia do Pêssar. Um vidrinho com esse óleo. E nós vamos crer que esse óleo vai quebrar esse coração de pedra. Porque é isso que o Senhor quer fazer. E ali eu falei assim, amém. Mas o Senhor não parou de falar. E o Senhor continuou aprofundando cada vez mais. E eu trouxe aqui, eu até coloquei em ordem aqui no meu celular, alguns dos textos que o Senhor foi falando sobre amor conosco. Eu só coloquei alguns, irmãos, porque eram muitos, muitos. E depois, se alguém quiser a referência de tudo que eu vou ler aqui, porque eu vou ler como um texto. Aqui são as palavras que eu tirei da Bíblia. E se alguém quiser, depois as referências eu passo. Tá? Eu só vou começar aqui por 1 João 4, a partir do 7, diz assim. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Desta forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor é aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento:
quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A igreja de Éfeso passou por esse problema. Ela era zelosa de boas obras, mas não foi zelosa quanto ao amor. E isso foi considerado pecado por Yeshua. Isso está escrito lá em Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nós sabemos, em João 3,14 diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. 1 Pedro 4:7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração, mas, sobretudo, tendes ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há
outro mandamento maior do que estes. Não há diferença entre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não há diferença. A gente precisa entender isso, não com o intelecto, mas com o coração. Porque aqui a palavra diz que quando a gente ama ao Senhor e obedece, Ele habita em nós. Quando amamos o nosso irmão, Ele permanece em nós. Quando eu amo o meu irmão, o Senhor está em mim e amará o meu irmão também. E se o irmão me amar, é Deus nele me amando. O Senhor quer que a gente chegue a esse entendimento. Mas com toda vontade. E para isso precisa pedir. Não basta apenas entender no intelecto, tem que pedir. Porque o amor é dom. E é maior de todos os dons. E assim como a gente pede dom de maravilhas, dons de cura, dom da palavra, a gente precisa pedir o dom do amor. Precisa, porque ele não existe, ele não é natural no homem. Gálatas 5:14. Pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 1 Pedro 3:8. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. E eu quero ler também aqui, irmãos, uma palavra que o Senhor me entregou ontem. Eu estava justamente preparando aquilo que a gente vai dar de lembrança no Peça, e ali ficou muito na minha mente falando a parábola do bom samaritano, e eu fiquei pensando, a gente quando lembra de algo da palavra, a gente diz assim, mas eu já conheço. Né? A gente sempre pensa assim, eu já conheço. Eu falei, não, vou dar uma olhadinha para ver o que o Senhor quer falar com essa palavra. E diz assim, eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Igual a imagem que eu vi da mão espremendo as uvas e saindo azeite e vinho. E pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia,
tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Eles tinham muito conhecimento da palavra. E aí a gente lembra quando Yeshua fala, né, na sinagoga, fala com os discípulos dele, fala assim: olha, eles estão assentados na cadeira de Moisés, os escribas e fariseus. Tudo que eles ensinarem, vocês ouvem e fazem. Mas não faz como eles, não. Porque eles dizem, mas não fazem. E aqui mostra que ele perguntou: o que está escrito na lei? Como você lê? E ele fala. Ele fala dos 2 mandamentos. Ele não fica repetindo os 10, não. Ele fala dos 2. Mas depois ele tenta se justificar. Quem é o meu próximo? Então, Yeshua está dizendo: vocês têm que ouvir o que eles estão falando e praticar o que eles estão dizendo. Mas eles não praticam. Eles não querem praticar. Ele mostrou de exemplo que os 2 que passaram junto daquele homem quase morto, ele não estava morto, ele estava quase morto. Os 2 eram conhecedores profundamente da lei, era sacerdote e levita. Não foi um homem da tribo de Benjamim, não foi um homem nem da tribo de Judá. Foi um sacerdote e um levita. E eles, para não se contaminarem por achar que aquele homem estava morto, e eles não deveriam tocar numa, passaram de largo. Enquanto um samaritano, que era considerado pelos judeus igual um porco, porque eles detestavam os samaritanos, pensava: isso aí é um povo misturado. Aquele samaritano, ele foi movido de íntima compaixão. Íntima compaixão é amor. Ele olhou e pensou: coitado. Vocês acham que ele também não pensou que ele tivesse morto? Mas ele foi lá olhar. Ele não teve medo de se contaminar para salvar uma vida. Aí ele foi lá e deitou azeite e vinho sobre as feridas daquele homem, levou e cuidou dele durante toda a noite. E no dia seguinte, quando ele foi embora, ainda deixou recomendado para que continuassem cuidando dele. E Yeshua está falando com a gente. O Senhor está falando com a gente. Vocês querem romper? Querem que a congregação seja verdadeiramente luz sobre as trevas do mundo? Atentem em amar ao teu próximo, porque assim vocês vão cumprir completamente o mandamento: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo não tem diferença. Precisamos realmente pedir ao Senhor, e Ele vai fazer, porque quando Ele disse que essa unção vai quebrar a dureza do coração, e a gente vai passar a sentir, e a gente precisa entender que vai ser pela fé. O Senhor vai derramar amor. E nós vamos voltar a sentir igual quando a gente se converteu. Vocês ainda se lembram quando vocês se converteram? Eu me lembro. Quando eu me converti, eu senti um amor tão grande por todo mundo. E uma coisa que eu não queria parar era de falar de Jesus. Eu queria falar, eu não conhecia nada, gente. Eu não conhecia nada, porque quando eu me converti na segunda vez que eu pisei dentro de uma congregação. E quando eu pisei naquela congregação, eu não sabia não. Sabia o que era orar, eu não sabia o que era a Bíblia, o que estava escrito. Eu tinha uma ideia vaga. E naquele dia o Senhor me alcançou de uma maneira tremenda. Naquele dia eu fui batizada com o Espírito Santo na mesma hora. E eu saí daquela congregação amando todo mundo. E eu queria falar de Jesus para todo mundo. E eu só queria falar que Jesus salvava. E que Jesus era maravilhoso. Eu não queria ficar recitando o versículo da Bíblia porque eu nem conhecia. Mas eu queria falar.
E é isso que está faltando em nós. Porque quando o amor de Deus enche a gente, a primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é de falar para os que estão perdidos nas trevas. E se a gente não está sentindo esse desejo, é porque de fato não tem amor mais na gente, não. Às vezes a gente fala com um, fala com o outro, fica esperando a oportunidade, pede a Deus oportunidade. Ai, Senhor, me dá. Se Deus me dá oportunidade, eu falo. Mas quando a gente se convertia, não era não? Eu não queria nem saber. Na época não tinha telefone, eu mandava carta para parente distante, parente que eu nunca nem falava, não sabia nem onde é que estava. Aí eu pegava o endereço com alguns outros parentes, me manda o endereço, e eu mandava carta dizendo que Jesus era maravilhoso, que Jesus tinha feito na minha vida, que eu tinha me convertido. Eu saía mandando. Eu deixava recado até para o carteiro, que no envelope eu escrevia: carteiro, Jesus te ama. Porque o Senhor leva a gente a amar assim, desse jeito. Desse jeito. E a gente precisa voltar a isso. E o Senhor tem isso para botar em nós. E Ele quer. Ele quer. O mundo está indo. Não é possível que as pessoas não percebam. Até o povo do mundo nota que tem alguma coisa muito errada. Mas o Senhor diz: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. E nós vamos fazer toda a diferença. E a gente não vai ter mais apego a nada. Se prepare para não ter mais apego a nada. Nada. A gente não vai ter nem medo de morrer, a gente não vai ter medo de nada. Paulo fala, eles avisaram: olha, de quem é esse vestido aqui, ó, essa roupa aqui, essa capa aqui. Quando for para Jerusalém vai ser morto. E todos sabiam que era Paulo. Ainda insistiram com ele: não vai, não vai, não vai. E ele falou: eu vou sim. Eu quero ir. Eu tenho que ir. E ele foi. Ele foi. E assim vai ser conosco. Quando o Senhor falar: vai para tal lugar, a gente vai. Teve uma vez que há muitos anos atrás, muitos anos, o Senhor me mostrava, eu e o Samir, na Índia, fugindo de uma perseguição. No sonho eu não sabia que era a Índia. Eu sabia só que o cavalo corria pelo meio de plantação de arroz na água. E quando eu olhava para trás, tinha um indiano que ele tinha sido atingido. E eu descia do cavalo com outras pessoas e ia socorrer ele. E ele dizia: não, não, vai, vai. E ele dizia: avisa ao Senhor, Samir, para ele não desistir, para ele não parar. E eu entendia no sonho que era não parar de pregar a palavra, para não parar de evangelizar. E ali eu acordei. E na congregação que eu fazia parte, tinha algumas pessoas que eram missionárias e estavam com filhos em outros países. E uma dessas pessoas, a filha estava na Índia. E eu não sabia que na Índia plantava arroz. E ali eu olhei, eu só lembrava desse homem, eu só identifiquei que eu imaginava que era a Índia, porque o homem era um indiano. E aí eu perguntei: na Índia tem arroz? Tem plantação de arroz? Ela é um dos maiores, um dos países que mais vende arroz. Aí eu fiquei assim: eu estava na Índia mesmo. Só que eu dizia para o Senhor: eu não quero ir para a Índia. Eu nunca quis ir para a Índia. Gente, pensa assim, eu tenho horror da Índia. Não, mas eu tenho horror mesmo. Eu não queria de jeito nenhum. O Senhor poderia me mandar até para a Coreia do Norte, mas para a Índia eu não queria ir. Só que depois desses últimos tempos, onde o Senhor começou a falar tanto sobre amor, eu comecei a sentir uma vontade tão grande de ir para qualquer lugar que o Senhor me mandasse. E eu declarei para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser me mandar lá para a Índia, eu vou. Mas eu não vou só por obediência, não. Agora eu desejo.
vou por amor. E largo tudo. Então, irmãos, peçam sim. Porque o amor é a coisa mais poderosa que existe. Lá, em Cantares de Salomão, diz assim: o amor é forte como a morte. Eu não conheço nenhum outro dom, nada que o Senhor diga que é forte como a morte. O amor é forte como a morte, diz também assim, duro como uma sepultura. Eu não sei o que isso quer dizer ainda, mas eu acredito que o Senhor vai revelar muito mais. E eu creio que nós já temos de uma maneira agradada ao Senhor, como aquela igreja de Éfeso agradou ao Senhor nas suas obras. Ela era irrepreensível em tudo que ela fazia pelas obras. Ela era irrepreensível. Mas tinha esse detalhe. Ela precisava voltar ao primeiro amor. E eu também, muitas vezes, eu perguntei, mas o que é esse primeiro amor? É o amor dele, porque ele diz, não foi você que me amou, fui eu que te amei primeiro. Ele é esse amor que a gente precisa e que a gente vai receber. Pela fé, eu creio que nós vamos receber essa unção. Até o pastor falou, né? Quando eu comentei com a Anel na semana passada sobre tudo isso, ela disse assim: não, a gente não vai esperar o peço, a gente vai fazer esse ato profético antes, para que quando a gente se sentar na mesa do Senhor, a gente já esteja com o coração preparado. E aí eu falei, é verdade. Porém, o pastor falou assim, não, a gente vai ungir no sábado, no próximo sábado, no nosso Shabat, e vocês também vão levar isso para o peça. Ali eu só falei, tudo bem. Mas em casa eu fiquei refletindo, falei, vai ser 2 unções, Senhor? Não entendi. E aí eu lembrei, falei, mas pera, nem todos vão estar lá no Shabat, mas no Pissa vão. Então o Senhor não esquece de ninguém, não quer deixar ninguém de fora. Ninguém. E essa unção a gente leva para nossa casa também. Amém, irmãos? Até aqui foi tudo que o Senhor tem falado nesse tempo com a gente. E eu fico muito grata, muito feliz que o Senhor está nos ensinando a estarmos cada vez mais nele e ele em nós. E para que a gente realmente possa, e a palavra que o Senhor deu sobre que daqui sairia a luz, vai se cumprir. E vai iluminar as trevas. Vai sim, eu creio nisso. E vai cegar as trevas, porque a luz do Senhor é muito forte. Em nome de Yeshua. Amém? Glória a Deus. O que falar, né? Precisa? Não precisa falar mais nada. Porque certamente o Senhor falou através das nossas irmãs, e quando ela contou para mim, eu vi que Deus estava falando, né? A gente percebe quando nosso pai está falando, né? Não percebe? Não tem nem que falar mais nada, mas eu vou falar do mesmo jeito. Mas não é para acrescentar nada, é só para lembrar. Amém? Vou precisar até de óculos. Não estou acrescentando nada, viu, minha irmã? Porque realmente não precisa falar mais nada. Mas escuta, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa
ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria e não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O que dizer diante dessa palavra? Deus é amor, tudo que Deus faz é por amor. E quando ela me falou, o Senhor me disse uma coisa no coração quando ela estava me contando. Eu não falei para ela, porque Ele disse para mim que é por isso que nós vamos entrar em peça, porque é o pacto que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Aí eu entendi. Falei, Senhor, amém. Nós vamos ter o coração de pedra arrancado do nosso peito. E Ele vai colocar um coração de carne. E vai depositar o amor dele em nós. E o amor, meu irmão, não tem nada que o destrua. Nada, nada. Amor é benigno, ele é bom. Ele não faz mal a ninguém, só faz bem. Então, meu irmão, se prepara. Se prepara, porque o Senhor há de cumprir essas palavras. E daqui vai sair luz, como o Senhor mostrou para nós. E uma luz tão forte, que as trevas não hão de suportar. Porque Deus não mente. E se Ele mostrou saindo luz daqui, iluminando tudo, é porque assim vai ser. E tem uns dias que vem no meu coração que Deus está nos escondendo aqui. Ele está nos escondendo aqui. Eu tenho muitos amigos que são do judaísmo messiânico, mas eu perdi contato com todos. E eu ficava meditando, será por quê? Mas é porque Deus tem uma obra conosco aqui. Não sei se é diferente, eu não diria isso, mas tem algo conosco. Viu, meu irmão? Tem algo. E eu creio que Deus começou a falar pelas irmãs, porque precisa ter amor, não é? Precisa ter amor. Amor é bom, amor não faz mal a ninguém. E é o que vai permanecer, porque Deus é amor e Deus é eterno. E você imagina você amando, hein? Imagina com o amor de Deus, hein? Maior que isso, né? Pois é. O que é isso? O que é isso? Às vezes nós entendemos o nosso Deus assim errado. Porque tudo que ele faz é por amor, gente. Tudo.
Ele não tinha nada que se lembrar de nós, tinha. Ele não precisa de nós, mas ele nos amou tanto, e às vezes a gente perde tanto tempo nessa vida, às vezes não consegue amar aquele que está sentado do nosso lado. Você sabe que quando o Senhor me converteu e ele me visitou, eu senti pela primeira vez amor na minha vida. E quando eu entrei numa congregação, porque o Senhor não me converteu dentro de congregação, então quando eu entrei numa congregação, que eu vi uns pastores dizer assim, irmão, olha para o teu lado e diga eu te amo. Aquilo me causou uma repulsa muito grande. Eu falei, Senhor, o amor não é isso. O amor não é isso. Depois eu vi Tiago falando, por isso que eu gosto muito de Tiago, não amei de boca. Não é disso que Deus está falando. Não é desse amor que a gente pensa que é amor. O amor é profundo, é muito profundo, cara. É tão profundo que Deus, ele diz que se eu não consigo amar quem eu estou vendo, eu não posso amá-lo quem eu não vejo. Só pode ser Deus falando isso, né? Porque se fosse homem, ele ia dizer, não, você tem que me amar primeiro, não é? Não. Ele está dizendo que se eu não consigo amar quem eu estou vendo, eu não amo a quem eu não vejo, que é ele. Então ele botou mesmo o amor entre nós em pé de igualdade, porque ele é amor. Eu gosto muito dessa palavra, ahavá. Gosto muito, é linda. Pode até pôr nome de filho, eu aconselho, ahavá. Esse é bonito, não é? Amar é muito bonito. Deus é amor, meu irmão. Então, qualquer coisa que aconteça conosco, primeiro tem que ter o amor no coração. Fala. Aí, ó. Pois é. É. De pedra. Por isso que o diabo acabou com peça. Está vendo nas igrejas? É por isso, porque o peça é o amor. É a representação no mundo físico do amor de Deus por nós, gente. É um desrespeito. Nós acabamos desrespeitando o amor de Deus por nós. Peça é o amor de Deus. É o pacto. Você sabe que Deus tem falado isso comigo, que as pessoas precisam compreender que peça, você vai sentar na mesa e vai apresentar o sacrifício ao Todo-Poderoso, o sacrifício do Cordeiro. E você vai ser o altar, porque você vai comer da carne e beber do sangue. Você sabe que eu tinha dúvida por que a gente bebia sangue? Eu nunca falei para ninguém, mas eu tinha. Porque a lei condena o beber o sangue. Só, não é porque o sangue do Cordeiro é proibido beber sangue. Só que, quando nós estamos no sacrifício do Cordeiro, nós somos o altar. E o sangue fica no altar. A carne fica no altar. Deus me explicou isso, eu falei, Senhor, isso é tremendo. Agora eu sei por que eu bebo sangue. É porque o sacrifício é em mim e eu sou o altar dele. Sobre o altar.
Olha que coisa. Deus não falou que a água ia chegar até aqui, meu irmão? Se prepara. Se prepara. Porque existem coisas que nós ainda não entendemos. A Bíblia não é um livro comum, não é, gente. A Bíblia não é um livro comum, não. Olha o que falou com as irmãs. Ele está falando com a Vanessa, com a Neia e com a Aline. A gente sabe quando Deus está falando, meu irmão. A gente entende. Deus quer o amor primeiro. Ele quer derramar poder, mas precisa de amor. Meu irmão, Yeshua amava a gente. Amava não ama, né? Mas eu estou dizendo, quando ele estava aqui na terra, lá em Canaã, ele amava muito, gente, porque as pessoas nós temos muitas mazelas. E ele não tinha lugar onde deitar a cabeça, não tinha recurso financeiro muito grande, mas ele amou Israel, amou o homem de tal maneira que ainda que aquele sacrifício todo que ele foi fazer, ele não tinha culpa de nada. Ele não precisava morrer. Precisava? E nem ninguém poderia tirar a vida dele. Ninguém tinha direito de tirar a vida dele, porque ele não pecou. Mas ele, por amor, a Bíblia diz assim, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Para pensar. Tirou o homossexualismo, tirou o vício das drogas, tirou a prostituição, o adultério, o assassinato, o roubo, a mentira, a falsidade. Tudo isso ele levou nas costas dele por amor, porque ele não precisava fazer isso. E nós precisamos ter o entendimento dessas coisas. O que fez ele fazer isso? O que fez ele clamar e dizer, Senhor, afasta esse cálice, vinho tinto de sangue de mim, mas tão somente seja feita a tua vontade. Amor. Amor. Só amor vai te explicar isso, mais nada. Só amor. Não adianta todo mundo falar um monte de coisa. Mas ele é filho de Deus. Mas ele fez por amor. Ele fala uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim para Pedro, Pedro, guarda essa espada. Você acha que se eu não quisesse, eu não clamaria o Pai, e o Pai destruiria tudo isso aqui? Enviaria legiões de anjos e destruiria tudo isso aqui? Olha, estava na mão daquele rapaz, a gente olhando para ele, imagina você lá em Canaã, aquele rapaz falando ali, cheio de gente em torno dele, e ele dizendo, você acha que se eu quisesse, o Pai não destruiria todos vocês? É isso que ele está dizendo. Destruiria tudo isso aqui. Você sabe do que ele está falando, meu irmão? Hein? Destruiria a terra. Você não existiria se ele quisesse. Está na mão dele. A chave está na mão dele. Sabe por que ele não quis? Por causa do amor. Por causa do amor. Ele nos amou. E olha, meu irmão, diga ao Senhor, Senhor, plante seu amor em mim. Plante em nome de Yeshua esse amor em mim. Às vezes a gente quer, a irmã falou e é verdade, a gente quer dom, a gente quer maravilha, a gente quer ressuscitar, mas você não ama. Você não ama. Pois é. Se não amou, já quebra todo mandamento. Teve uma vez que eu estava ministrando numa congregação e os irmãos disseram assim, Deus resumiu a lei em só 2 leis. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Não é verdade isso, viu, irmão? Toda a lei é para que eu ame a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Ele não resumiu a lei. Ele estava dizendo que tudo foi feito para que eu ame a Deus sobre todas as coisas e ame o meu próximo como a mim mesmo. O amor é que vai permanecer. Então, quando tudo se realizar e Deus destruir tudo, se você não tiver amor, você não vai permanecer, porque o amor é que vai permanecer.
O texto diz aqui, havendo profecia, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Milagres, tudo vai cessar. Mas o amor permanecerá, porque Deus é amor. É Ele é amor. Meu irmão, ó, tudo que Deus faz é por amor, porque Ele é amor, é dele, é Ele não pode negar a si mesmo. Entendeu? Se Ele visita, tem amor. Não existe Deus visitar alguém não sentir amor. Mas eu digo para você, até o juízo de Deus é por amor, meu irmão. Até o juízo. Rafael, você é louco. Não, não sou. O juízo de Deus é por amor, meu irmão. Pode ter certeza. Pode ter certeza, porque Ele não nega a si mesmo. Ele criou tudo por amor. Agora você pode entender por que Deus não rejeitou Israel, né? Porque Ele não rejeitou você também. Então, tu não presta, nem eu, nem ninguém. E ainda assim Ele nos amou. Ó. Meu irmão, às vezes eu fico pensando aonde eu estaria se não fosse esse amor de Deus. Né? Tem um texto que ele fala assim, ó, com laços humanos vos lacei, com laço de amor os prendi. Ó, com laços de amor. Nós não compreendemos porque nós não temos, como a irmã disse, amor. Não temos. Amor nunca acaba. Eu lutei muito contra aquele profeta do mundo que disse que o amor é bom quanto dura. Eu falava nas igrejas, gente, isso aí é profeta das trevas. Amor não é bom quanto dura, porque amor não acaba. Isso que ele falou não é amor. O amor é eterno. Hã? Isso é coisa das trevas. Isso não é amor, porque Deus é eterno. Amém? Eu queria que vocês se levantassem para nós orarmos. Em meio a uma palavra dessa, o que dizer? Como o pastor Lúcio fala, né? No meio de uma palavra dessa, o que dizer? Orar, né? Não. Pois é. Caminhos. Certo. Virou parâmetro. Não andou. Amém. Pedir isso, clamar ao Senhor, né? Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Todo-Poderoso, Criador, nós queremos pedir perdão em nome de Yeshua, porque nós não compreendemos nada, Senhor. Nós temos dificuldade de compreender, porque somos pó, somos cinzas, não somos nada. Às vezes, Senhor, achamos que conhecemos todas as coisas, mas no fim nós acabamos entendendo que não sabemos nada, Senhor. Nenhum de nós, Senhor, conhece a profundidade do teu amor. Nenhum de nós, Senhor, conhece, mas eu digo a ti em nome de Yeshua, nós queremos conhecer o teu amor, aquele amor que levou teu filho, Senhor, a caminhar resoluto
para ser cravado naquele madeiro sem culpa nenhuma por amor a nós. Nós queremos este amor que tu derramou no coração dele. Nós queremos que este amor esteja em nossos corações. Não só o amor de olhar e dar alguma coisa aos pobres, mas, Senhor, amar a todo homem a sua imagem e semelhança. Nós queremos verdadeiramente que teu amor esteja em nós, porque a tua palavra nos ensina que aquele que ama conhece a Deus, e aquele que não ama não conheceu a ti, porque tu é amor. Senhor, nós queremos confessar esse nosso pecado, porque a tua palavra diz: ama teu próximo como a ti mesmo, e nós não temos amado, porque aquele que não ama, aquele que vê, como amará a ti que não vê? Senhor, ajuda-nos em nome de Yeshua a abrirmos o nosso coração para este amor, Senhor, porque nós não temos nada, nós não te pedimos, Senhor, a morte dos nossos inimigos, nem riqueza, mas nós te pedimos em nome de Yeshua, derrama o teu amor em nossos corações, Senhor, para que nós possamos ser úteis a ti, Senhor, e não homens e mulheres inúteis, religiosos apenas, sem praticar o teu amor, Senhor. Porque o que adianta ganhar este mundo inteiro e perder o teu amor, Senhor? Ah, Pai querido, em nome de Yeshua, visita-nos com teu amor. Enche o amor o coração de cada um de nós como vaso. Enche do teu amor, derrama do teu amor, Senhor, para que nós venhamos a refletir a tua imagem, a tua semelhança nesta terra, Senhor, porque nós não refletimos a tua imagem porque curamos, porque falamos em línguas, ou porque somos mestres ou pastores, mas nós refletimos a tua imagem porque amamos como tu amou, Senhor, como tu amas, porque tu amas sem condição nenhuma, sem barreira nenhuma. Tu amas o pobre, tu amas o rico, tu amas o negro, tu amas o branco, tu amas o índio, tu amas o japonês, o chinês, o argentino, o americano, o europeu, o russo, o africano. Tu ama todos igualmente, Senhor. O seu amor não depende de cultura, não depende de língua, não depende de riqueza, de pobreza, de fome ou de fartura, de roupa bonita ou roupa feia. Não, Senhor, tu ama igualmente, não depende da idade, se é neném de colo ou se é velho de grande idade. O Senhor ama a criança. Tu ama, Senhor, aqueles que estão nas trevas, e o Senhor quer tirá-los, porque tu nos amou e nos tirou das trevas do Egito. Se o Senhor nos tirou foi por amor, porque nem dignos éramos, ou melhor dizendo, nem dignos somos. Ah, Senhor, com esse amor que nos amou, ensina-nos a amar também. Talvez seja esse dom o mais necessário para nós, porque para refletir a tua glória e a glória do teu Filho, nós precisamos amar como tu amou. E a tua palavra diz, Senhor, que tu já derramou do teu amor em nossos corações, e nós precisamos amar o próximo para que o teu amor seja aperfeiçoado em nossos corações. Não nos deixe perder isso, Senhor. Não nos deixe esquecer, em nome de Yeshua. Eu vou pedir o pastor Lúcio para orar, porque minha garganta
não está deixando. Alô? Testando, amém. Ó Deus querido, é o Senhor, Deus. É o Senhor que um dia, Senhor Deus, o Teu Espírito nos visitou e nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, de que nós estávamos errados, que somos pecadores. Ó Deus, porque é do coração que procede a saída para a vida eterna, Deus. E o Senhor que começou a Tua boa obra, há de concluir esta obra em nossas vidas. E o coração, Senhor, é o lugar, é o depositário aonde vamos guardar este grande amor em nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, apresento o meu coração a Ti. Ó Deus, porque quero ter um coração curado, um coração livre, ó Deus, sabendo, ó Deus, que ainda estamos sujeitos à obra da carne nesta terra, Pai. Mas a Tua palavra fala que o pecado não terá domínio. Não terá domínio. Que nós, Senhor Deus, por conta do Teu amor em nossos corações, nós venceremos o mundo. Venceremos, ó Deus, todas as armadilhas, todas as setas, todo o veneno das setas malignas, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, nesta hora eu clamo a Ti e Te agradeço porque esta obra que o Senhor já está fazendo é muito boa, Pai. Porque muitos aqui nunca sentiram, ó Deus, um coração, muitos de nós não sentimos um coração plenamente, totalmente convertido a Ti. Ó Deus, que maravilha, Senhor Deus. Podemos ter um coração limpos, puros, porque é um coração puro, diz a Tua palavra, o Senhor não desprezará. Quem subirá ao monte do Senhor, senão aquele que tem um coração puro e mãos limpas? Por isso, Senhor Deus, clamamos a Ti, Pai, já Te agradecendo, que o coração de cada um seja um coração preparado, ó Deus, como um depositário da obra que o Senhor está fazendo, Deus, para que a boa semente ela germine em nossos corações e o Teu amor seja guardado, ó Deus, tal como aquele, Deus, que descobriu um dia uma joia, uma pedra preciosa, uma pérola num terreno, e ele foi e vendeu tudo. Ele desprezou todas as outras coisas só para ficar com aquele terreno. E esse terreno é o terreno do coração, Senhor Deus. Por isso estamos aqui, para nos arrepender dos nossos pecados. Ó Deus, te pedir por bondade, por Teu amor e por Tua misericórdia, Senhor. Que corações sejam mudados, que nossos corações sejam puros e que esta unção, Senhor, quebre o jugo do coração, ó Deus, porque, Senhor, nós queremos ter um coração conforme Yeshua, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele que é maravilhoso. Ele mostrou para nós, Senhor. Cura o coração dos Teus filhos, nossos corações, ó Deus, da obra má, da obra perversa, da obra morta, que não leva ninguém, ó Deus querido, a ser arrebatado. Essas obras não levarão a sermos arrebatados, estarmos eternamente contigo. Cura-nos, Senhor Deus.
Cura-nos. Eu oro pelo coração dos meus irmãos. Eu declaro, seja fortalecido o eu interior, o coração, em nome de Yeshua. Ó Deus, que esse dia, essa festa de Pessa, se esses dias sejam dias que sejam um marco, Senhor Deus, para a transformação do eu interior lá dentro, Deus, seja uma obra tão profunda, ó Deus, que seja tão transformadora em nossas vidas, que o nosso eu interior vai ser tão transformado. Vamos experimentar, Deus querido, em nome de Yeshua, ó Deus, uma alegria, uma visitação tão formosa, tão poderosa, tão sem igual, que nós vamos irradiar a presença do Senhor, o teu amor, a tua sabedoria, a tua fortaleza, porque, ó Deus querido, só Yeshua teve a plenitude da unção do Senhor. As igrejas, as denominações não existem diante de ti, só a igreja. Mas se nós aqui cumprimos esse papel, Senhor Deus, de sermos, ó Deus querido, essa igreja que pode receber esta plenitude, que seja derramada para a glória, para a honra e para o louvor. Quebra o jugo, sim, Senhor Deus. Esta unção seja despedaçadora. Esta unção seja despedaçadora de toda fortaleza contrária, maligna, todo impedimento. Esta unção seja, ó Deus querido, assertiva, ela desça com toda profundidade, com todo poder, com toda autoridade sobre nossos corações, para fazer aquilo, Senhor Deus, que é do teu propósito, porque abrimos nossos corações a ti e entregamos o nosso coração e a nossa vida a ti, para que seja feita a tua vontade, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Ô Vanessa, o amor quebra o jugo. E Deus me trouxe à memória que uma vez eu estava numa congregação e entrou uma mulher e nós começamos a orar. Manifestou uma potestade maligna naquela mulher. E ela ficou tão tomada pela potestade que ela quase flutua. E aí nós ficamos a tarde inteira expulsando, mas a gente não conseguiu não. Aí lá para 6 horas chegou uma senhorinha, uma servinha de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, e olhou aquela mulher endemoniada. Ela deixou a Bíblia na cadeira, ajoelhou e falou assim: como eu te amei. E abraçou aquela mulher toda rija com aquela potestade, e ela chorou e amou aquela mulher ali. E o diabo começou a gritar: não, eu não suporto, não suporto, e saiu dela. O amor quebrou o jugo. Eu me lembrei disso agora, viu, minha irmã? Testemunho de que, como o Senhor falou com a irmã, porque o amor de Deus quebra o jugo. E quebrou o jugo daquela mulher. Que coisa tremenda, Senhor. Derrama desse amor sobre os nossos corações, em nome de Yeshua. Me lembrei disso. Que coisa, me lembrei. Só com amor que expulsar aquela potestade. Rafael, também eu lembrei, eu era muito oprimida pelos demônios. E na minha casa tinha um lugar que eu não conseguia ir, que era na minha varanda. Isso na minha varanda, não, na minha área de serviço. Eu chegava ali,
Era um poder maligno tão grande, eu ficava oprimida. Isso levou muito tempo. Um dia o Senhor ministrou ao meu coração e disse assim, audível: o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. E a partir daquele momento, nunca mais eu fui oprimida. O Senhor me libertou. Quebrou o jugo. O amor quebra o jugo. Nunca esqueça isso. Amém? Vamos adorar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas de amor. Murcha mas o amor permanece dentro de nós. Sincero carinho, não deixar sozinho o coração. Oh, de alegria, mas o sentimento a ser aprendido, dando sempre ouvido a Deus, deixa quebrar coração de pedra. Deus pode aquecer o amor em você, seja qual for a situação. Deixa quebrar coração de pedra.
Glória a Possa Deus. quebrar o seu coração de pedra. Exaltado Colocar o seja coração de carne. nosso Senhor. Senhor Deus, te damos graças, Senhor, por mais um Shabat, por mais uma oportunidade, Senhor, que temos de ouvir a Tua palavra, Senhor, de saber, de conhecer mais do Teu amor, de conhecer mais, Senhor, de Ti. Mais uma oportunidade, Senhor, de declararmos nosso amor, Senhor, por Ti e cumprirmos os Teus mandamentos preciosos. Portanto, Senhor, recebe, Senhor, esta oferta de amor, os dízimos, as ofertas do Teu povo, recebe em nome de Yeshua, porque é mais uma forma, Senhor, das pequenas que temos, Senhor, de declararmos o nosso amor a Ti, de declararmos o quanto Tu és lindo e fiel, Senhor, e maravilhoso, e devolver aquilo que pertence a Ti, mas ao mesmo tempo declararmos, Senhor, que Tu és tudo, muito mais, Senhor, do que precisamos. Nós temos muito mais do que aquilo que um dia pensamos, porque hoje nós temos a Ti. E no mundo nós não Te conhecíamos, Senhor. Então é uma pequena forma de agradecermos, Senhor, a cada Shabat, Senhor, a Tua fidelidade e ao Teu amor por nós. Nós te damos graças pelo culto de hoje, Senhor. Te damos graças pela palavra que ouvimos, Senhor. Pois a cada dia o Senhor nos toca e fala poderosamente conosco. Te damos graças em nome de Yeshua. Amém. Amém. Senhor, também queremos colocar junto com esse agradecimento, Senhor, a oferta, todas as ofertas que os seus filhos trazem à tua casa, a oferta para o jantar de Shabat, a oferta para o almoço de Shabat, a oferta para o Pêssar, tudo, Senhor, que teus filhos têm ofertado diante de Ti, porque nós cremos que é de todo o coração. Então nós pedimos que suba, Senhor, como um aroma suave, ó Senhor, como uma queima de gordura, porque hoje é o dia de oferecermos, Senhor, as ofertas a Ti, um dia propício. Recebe a oferta do nosso coração, Senhor. Recebe tudo que estamos fazendo aqui. Ah, Senhor, porque se não for agradável a Ti, de que adiantaria? Mas, Senhor, recebe por amor, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém.